eu já fiz a contextualização com vocês na semana passada, eu já falei para vocês, né, de como o apanhador foi recebido na sociedade, né, ao mesmo tempo como um divisor de águas no que se refere à questão da identidade da voz do jovem, certo? E ao mesmo tempo sendo assim, demonizado, satanizado, né, pela parcela mais conservadora da sociedade americana da época, certo? E as coisas não foram ficando mais fáceis, tá, gente? Para o J.D. Salinger. Lembra que eu falei para vocês que ele acabou, né, a partir de um determinado momento, ele comprou uma casinha lá no interior de New Hampshire e sumiu. Sumiu, não dava entrevista, tá? Ficou lá até os 90, 91 anos de idade dele, até a morte dele, tá certo? E o que fez piorar essa situação, eu acho que isso eu não comentei com vocês. Em 1980, gente, né, já tinha quase 30 anos que ele tinha lançado o Apanhador no Campo Centeio, e o Apanhador continuava sendo um livro polêmico e um livro amado, né? Essencialmente, assim, né, um clássico. É tão doido isso que até é muito maluco isso. Desde que ele foi lançado, em 1951, ele nunca saiu da lista dos 200 livros mais vendidos no mundo, no Ocidente, certo? Desde 1951. Ele nunca saiu da lista dos 200 livros mais vendidos no ano. Então, você tem, né, essa mitologia do livro. E aí, o que acontece, gente? Um sujeito chamado Mark Chapman, um rapaz problemático de 25 anos de idade, daquela coisa da mistura da idolatria com a obsessão. Esse rapaz, no dia 8 de dezembro de 1980, na porta do edifício Dakota, em Nova York, esse jovem deu 2 ou 3 tiros num carinha chamado John Lennon, matando o John Lennon, na porta da casa do John Lennon, do edifício do John Lennon, no qual ele morava em Nova York. E depois, o Chapman, de ter matado, né, o corpo do John Lennon lá, até que as pessoas chegaram, a polícia chegou, que todo mundo chegou, mas enquanto ele esperava, né, as coisas acontecerem, ele se sentou no meio-fio, ele estava com uma mochila, e ele tirou da mochila um livro, e começou a ler o livro. E o livro era O Apanhador no Campo de Centeio. Aí o povo, né, o raciocínio das pessoas nunca foi muito bom, e se for para criar teorias de conspiração e para criar sensacionalismo, aí é que as pessoas gostam mesmo, aí veio a nova onda, né, de polêmica em cima da Apanhador no Campo Centeio. Tipo, será que o Apanhador no Campo Centeio é que estimulou esse rapaz a fazer isso? A matar essa pessoa que é praticamente Jesus na Terra? Certo? Então, rolou isso. Aí é que o Salinger realmente, assim, aí, se não me engano, o Salinger não escreveu mais. Nem assim, nem contos, nem nada. Certo? Depois disso. Aí que ele realmente se tornou o recluso dos reclusos, assim. Então, tem toda essa questão. E aí, quando o Chapman, né, o Chapman foi preso, ele teria dito o seguinte, eu acho que eu sou metade Holden Caulfield e a outra só posso ser o diabo. Certo? Olha que doido. Então, quer dizer, ele não colocava o Holden Caulfield como aquela pessoa que o inspirou a matar, certo? Na verdade, colocava o Holden Caulfield do lado do bem, mas, né, isso trouxe mais polêmica para o livro ainda assim. Raul, qual que é a grande questão de O Apanhador do Campo Centeio? Porque eu li o livro e eu vi lá um moleque que reclama das coisas, fica falando umas coisas que às vezes são engraçadas, outras horas a gente acha que ele é meio doido, certo? E ele está passando por um momento em que ele está, né, assim, sem saber o que vai fazer da vida. Exatamente isso. Você vai ter, na verdade, é uma narrativa em flashback, né? Porque quando a narrativa começa, ele está na clínica de repouso, porque ele teve um colapso nervoso. O livro não mostra ele tendo esse colapso nervoso. O livro mostra o caminho, né, e que vai levá-lo até esse momento, mas aí a gente só sabe que ele está nessa clínica, ele está com 17 anos, e aí ele fala, né, ele começa já super
informal, tratando o leitor como, né, um amigo confidente, que ele já coloca falando, né? Porque geralmente você vai ter, né, com esses narradores personagens, você vai ter muito essa coisa da primeira pessoa, meio biográfica, e, né, igual David Copperfield, né, do Briquito, do Charles Dickens e tal, né? Ele já começa quebrando com essa coisa, né? Então, se você vê essa questão da ruptura, da modernização, se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci, como que foi a porcaria da minha infância, e o que meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa merda toda meio David Copperfield. Mas eu não estou afim de entrar nessa, se você quer saber a verdade. Para começo de conversa, isso tudo me enche o saco. E depois os meus pais iam ter 2 hemorragias cada um, se eu contasse algum negócio mais pessoal lá deles. Então, quer dizer, é uma voz, gente, que não existia na literatura. Esse nível de informalidade, de sinceridade, de espontaneidade numa voz literária não existia. Por isso que o Holden, ele não parece um personagem literário, ele parece, para muitas pessoas, uma pessoa. E para a maioria dos jovens, parecia eles mesmos. Então, o grande lance de O Apanhador foi que, criando essa voz que você ouviu um pedacinho aqui, com essa sinceridade, com essa informalidade, com essa intimidade, o Salinger criou um personagem que virou a cara do que era o jovem e que deu uma voz para esse jovem que até então, até a década de 40, não tinha essa voz. Ele se transforma na própria voz, nas próprias angústias, nas inseguranças, nos medos, nas oscilações de humor, na sensação de estar perdido e, ao mesmo tempo, buscando encontrar um caminho e se encontrar, que era o que os adolescentes, os jovens da época, sentiam. E que é o que eles sentem até hoje, o que vocês sentem até hoje. Certo? Por isso que a Apanhador no Campo de Centeio foi pegando de geração em geração, né? Independente de que década estamos. Por quê? Porque as incertezas, os sentimentos que vão ser expressos pelo Holden, eles não são temporais, eles são universais. Certo? Todo mundo que passa pela adolescência vai provavelmente fazer vários questionamentos sobre quem é, sobre o que quer e sobre para onde vai. Né? Então, isso provavelmente não vai mudar. Então, em qualquer época em que você leia o Apanhador do Campo de Centeio, ele vai estar fazendo os questionamentos certos. E aí, gente, você tem o seguinte, o Holden, tem umas coisas que são interessantes, né? Essa coisa da busca de quem você é, da sua identidade, e que é muito marcada em vários momentos da vida da gente, mas principalmente na adolescência. É na adolescência, gente. Pois é, né? Não, é mesmo, a partir do momento que virar domínio público, eu acho que pode. Mas eu acho que, se eu não me engano, Bianca, se eu não me engano, a família do Salinger, acho que tem uma filha só, não sei se tem netos, mas assim, existe todo um aparato de advogados para não permitir que isso aconteça. Porque assim, um dos últimos pedidos em vida do Salinger, um dos últimos pedidos do Salinger em vida foi que mantivessem o Apanhador no Campo Centeio como um livro e que não deixassem acabar com o livro. Sabe? Então tem advogado aí para burro. Então, eu não sei se isso vai acontecer realmente algum dia. O adolescente que diz não gostar do Holden é porque age igualzinho a ele. Gente, o que eu falei para vocês. Por que você, às vezes, você se espanta com o Holden? Porque o Holden, ele é o Holden. Né? O Holden, ele é aquele menino que ele tem as paixões e a mesma coisa por coisas banais e ao mesmo tempo coisas que são importantes, ele finge que não são importantes. Certo? E ao mesmo tempo em que ele parece estar de saco cheio de tudo, ele parece também se sensibilizar e ter uma empatia muito grande por quase tudo, até as coisas mais pequenas que estão ao redor dele. Vide a cena das freiras, né? O momento das freiras, o trecho das freiras.
em que ele vai ficar completamente injuriado com o fato de as freiras estarem comendo um café da manhã pobre, e ele está comendo um café da manhã todo rico, cheio de ovos mexidos e bacon e tudo mais. Quer dizer, ele olha para aquilo, mesmo sendo um garoto de 16 anos, numa época em que essa consciência social ainda não era forte o suficiente, nós ainda não tínhamos chegado na contracultura, né, no movimento dos protestos contra a guerra do Vietnã, contra a ditadura, contra a corte na educação, que aconteceram no mundo ocidental inteiro. Isso veio na década de 60. Por isso, muitos colocam os questionamentos do Holden como precursores, pioneiros do pensamento de contracultura. Tá certo? Você vê até onde vai o livro. Ele não é um narrador não confiável. Na verdade, talvez um dos narradores mais confiáveis da literatura seja o Holden. É totalmente diferente do Bentinho. O Bentinho, ele tem um interesse na narrativa, que é se defender e se justificar. O Holden não tem interesse nenhum. Ele quer apenas desabafar. Tá certo? Então, a motivação da voz é uma motivação oposta à do Bentinho. Entendeu? Então, não posso, em hipótese alguma, dizer que o Holden não é confiável como narrador. Até porque, até as mentiras dele, ele fala que ele adora mentir. Nossa, eu gosto demais de mentir. Só que é muito interessante observar o seguinte, gente. O Holden mente coisas banais. Certo? Quando ele vai falar que ele está no trem, saindo de Pence, e aí vai encontrar no trem a mãe do Eugene, né? Eugene Morrow, assim, que eu quero um babaca, o cara era um babaca, né? Só que ele acha a mãe do Eugene tão bonita, tão simpática, tão, né, não sei o quê, entusiasmante, que ele começa a falar do menino do filho dela, que era um babaca, né? Um fajuto, como ele gosta de falar tantas vezes, né? Em inglês, esse fajuto que ele fala muitas vezes é phony, né? Que é alguma coisa tipo falso, né? Uma coisa assim. Eu até mandei fazer uma camiseta um tempo atrás, mas ela já degringolou todo. Holden Caulfield thinks you are a phony. Aliás, ela já está até ali, né? Holden Caulfield acha que você é um fajuto. Eu tinha 2 camisetas do apoiador que eu acertei. O Google que fez para mim. E aí, eu estava falando? Então, quer dizer, essa que ela estava lá com a mulher, né, falando que o filho dela era maravilhoso, e quanto mais ela parecia estar feliz com tudo que ele estava dizendo, né, sobre o filhinho querido dela, tal, mais ele mentia, né? Chegou a falar que o menino tinha sido escolhido por unanimidade para ser o representante da sala, né, não sei o quê. E ela, nossa, sério? Nós não jamais imaginava. Aí, não, mas é porque o seu filho é muito modesto, ele não sabe o tanto que ele é querido. E ela assim, apaixonada, né? Então, quer dizer, assim, ele falando essas coisas para ela, e no fundo, ele contando para a gente o tanto que o cara era um babaca, um escroto, certo? Mas assim, ele continuou na mentira, por quê? Porque ele estava gostando de ver aquela mulher tão bonita e tão simpática e feliz. Então, olha que interessante a relação do Holden com a verdade, né? Agora, a verdade, gente, a verdade, né? A verdade com V maiúsculo, é essa que ele está buscando, certo? Por isso que ele gosta tanto das crianças, porque ele acredita que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa verdade, essa sinceridade, essa pureza, certo? Quem leu o livro percebeu o tanto assim, ele com criança, ele adora, tem um menininho que tá brincando no meio-fio, cantando a musiquinha, essa musiquinha do Apanhador do Campo Central é uma musiquinha meio folclórica, tipo Ciranda Cirandinha, certo? E o menininho brincando no meio-fio, e e ele lá, né, achando a coisa mais bonitinha do mundo. E vale lembrar que as 2 pessoas que ele mais ama na vida, né, são exatamente pessoas que um continuou criança porque morreu, né? Que é o Ellie, o irmão dele, que vira
que é provavelmente uma das fontes, não posso dizer que seja a única, uma das fontes das dificuldades emocionais que ele está vivendo agora. Né? Porque ele vai ter uma verdadeira adoração por esse irmão, né? Que vai morrer criança ainda de leucemia, se não me engano, né? E a outra é a Phoebe, que é a irmãzinha mais nova dele, responsável pela cena mais linda do livro, que é a hora que ele vai conversar com ela quando volta para casa. Então, quer dizer, ele tem essa afinidade. Então, tipo assim, ele adora o irmão mais velho, que é o DB, só que ele fica grilado, porque o DB se vendeu para o sistema. O DB escreve super bem, só que o DB agora entrou para o cinema, para a indústria. E ele não gosta de cinema, o Holden, porque ele acha que o cinema é tudo interpretação, é tudo falsidade, é tudo mentira. Então, aí você vê essa ideia dele, né, de como ele busca a essência, a sinceridade nas coisas. Mesmo que ele minta, né, de vez em quando, mas as mentiras dele nunca têm a intenção de se beneficiar de nada, né? Tanto que, na verdade, na grande maioria das vezes, o Holden não consegue colocar em palavras, porque ele fala de um punhado de coisa, né, gente? Toda hora ele dá opinião sobre alguma coisa, sobre as pessoas, tal, mas sobre as coisas que o incomodam de verdade, ele não consegue se expressar. Ele sempre parece que cria, né, determinadas coisas que vão dando indícios para a gente, né, das situações que ele está vivendo. Mas ele muito raramente vai ter coragem de falar diretamente. Uma das horas que ele vai tentar ser mais, botar para fora exatamente como que ele está se sentindo, vai ser a hora que explica o título do livro. E mesmo assim ele vai usar uma alegoria, uma metáfora, né, do apanhador do campo de centeio. Chego lá já já. Então, quer dizer, agora você vai percebendo, né, em cenas pequenas essa busca do Holden. Primeiro, por se achar, por se encontrar, uma questão de identidade, né, que vai ser revelada em pequenas coisas, como, por exemplo, o tanto que ele vai ficar afeiçoado pelo chapéu de caça vermelho dele, que eu já procurei um tipo desses que tem a orelha, tipo Chaves, assim, certo? Nunca achei um diabo igual desse. E o cachecol, certo? Então, quer dizer, ele sempre... sobre o que ele está passando. Tipo ele coloca, é sempre um tipo, um troço doido, tá lá, exatamente, de enlouquecer e tal. Encontrei alguns fóruns na internet que discutem o mesmo, de que ele talvez seja bissexual. Tá, vamos lá, então vamos chegar na sexualidade do Holden. Gente, então, quer dizer, essa coisa dele toda hora, ele tira o chapéu e fica olhando para o chapéu, né? E depois ele vai, bota o chapéu para trás. Gente, sabe quando você cria uma coisa que você acha que vai ser o seu estilo, sabe? Tipo assim, ou você, sei lá, você corta o cabelo de um jeito, ou você pinta seu cabelo, ou você tem aquele óculos que você acha que tem a ver com... Você buscar a sua própria identidade, sabe? Isso é se buscar. Por que com 15, 16, 17, 18 anos de idade, as pessoas pintam o cabelo de azul, de verde, e com 50 não fazem isso? Por quê? Porque aquele é um processo de busca. Certo? É uma busca. Então, ele está nessa busca, inclusive estética, né? As coisas com as quais ele fica. E ele se sente muito confortável e muito ele mesmo com o chapéu dele. Né? Então, porque jovem é doido. Então, beleza. Então, eu estava dizendo, né, que ele vai, nas coisas que incomodam ele, vamos lembrar, ele perdeu a pessoa favorita do mundo dele, que era o irmão Ellie, certo? E aí, mas ele não consegue, ele fala, ele chega a falar do Ellie, né? Ele fala que era a melhor pessoa do mundo e aquela coisa toda, fala da luva, né, do Ellie e tal, que ele vai descrever na redação que ele fez para o Stradlater. E aí, mas assim, ele vai, né, quando ele está em Nova York já, ele vai em vários lugares que ele ia quando ele era criança. Ele vai ao museu, né, Museu de História Natural, e ele fala uma coisa no museu que é muito interessante, que é muito sintomática, que você tem que ficar catando essas coisas para você entender o Holden, gente.
No museu, ele vai dizer, né, comentando com a gente, como é o livro todo, né, como se estivesse conversando com a gente, ele vai dizer que assim, ele gosta do museu porque no museu as coisas nunca mudam. Se você vai lá e tem lá o Homem das Cavernas, com a Mulher das Cavernas lá naquele lugar, você vai lá daqui a 10 anos, o Homem das Cavernas falar com a Mulher das Cavernas do mesmo jeito. E isso dá para ele uma sensação de conforto, de segurança, né? Que o bom do museu é que nada muda. Você começa a perceber, você está aí com um rapaz de 16 anos, que está às vésperas de se tornar um homem e que não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe o que sente. Certo? Que está numa fase de descoberta total, provavelmente, inclusive, da sexualidade, porque você percebe em momentos muito sutis também, vale lembrar que é um livro de 1951, certo? Que eles não colocariam uma coisa de sexualidade completamente aberta, né, num livro dessa época, ainda mais para um adolescente menor de idade. Mas, e nem é essa questão, tá, gente, de ele ser hétero, bi ou gay. Eu acho que o J.D. Salinger não teve nenhuma intenção de jogar alguma bandeira nesse sentido. Mas ele está falando de quê? De autodescoberta. Tanto que quando você tem, mais para o início do livro, a maneira como ele, né, acha o Stradlater, o colega de quarto dele, tanto que ele acha o Stradlater bonito. E aí ele vai e fala alguma coisa, chama o menino de fé da puta e tal, não sei o quê. Aí ele fala, mas fé da puta é bonito, né? Certo? Então ele fala isso umas 4, 5 vezes. Certo? Você fica pensando ali, mas é aquilo, né, gente? Tá, o rapaz é bonito, tem o corpo definido, tem o cabelo bonito, tal, não sei o quê. Você está na adolescência, é aquele turbilhão de emoções e hormônios que, independente, né? O que está sendo dito ali? É que nem tudo está definido na sua vida, nem os seus sentimentos. Você não sabe nem o que ele quer fazer no ano que vem, ele vai saber definir exatamente os sentimentos dele, onde eles se encaixam, tal, tal, tal. Porque ao mesmo tempo em que rolou isso, ele estava muito enciumado com o fato do Stradlater sair com a Jane. Certo? E não era por causa do Stradlater, era por causa da Jane. Tanto que ele fica falando pro Stradlater o tempo todo lá, você fala para ela, manda um abraço para ela, manda um beijo para ela, isso aqui, né? E ele falando, pô, mas ele vai sair, pensando, né? Ele vai sair com a Jane Gallagher. O Stradlater é um puto, né? Ele é um cara que faz sacanagem com as meninas, tal, 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 tal. Quer dizer, ele fica preocupadíssimo porque Jane também faz parte das memórias bacanas dele. Jane foi a amiguinha da infância. E, assim, eu acho que nesse processo de autodescoberta, quando ele ouve falar da Jane, aquilo desperta algum tipo de interesse nele. Certo? Então, tem que ter cuidado para falar sobre essa questão de sexualidade do Holden. O Holden está num momento de descoberta. Certo? É que a gente fica com vontade de conhecer a Jane, mas ela nunca aparece exatamente. Quando você falou sobre ele ter influenciado a contracultura, eu tracei um paralelo com o sofrimento do jovem velho, tipo, na questão de influenciar toda uma geração de jovens. Com certeza. Né? Não há dúvida. Tipo assim, o impacto de O Apanhador no Campo de Centeio na sociedade só é comparável ao sofrimento do jovem velho. Só que é muito louco, né? Do apanhador do jovem Werther para o apanhador são quase 200 anos de diferença. Né? São quase 200 anos de diferença. E assim, o mundo já tinha visto muito mais coisas, inclusive 2 guerras mundiais, quando o Apanhador no Campo de Centeio foi lançado. E mesmo assim, gerou esse impacto. Né? E sim, principalmente entre os jovens, principalmente no que se refere à questão do comportamento e dos ideais dos jovens. Né? Então, gente, continuando essa ideia, então ele fica com medo, né, do Stradlater mudar a imagem que ele tinha da Jane. Porque ele tem medo que as coisas mudem. Na hora que ele está na casa do professor, né, do professor, o nosso amigo, como é que é? O nosso amigo o quê? O nosso amigo
Como é que chama, gente? Ah, esqueci o nome do professor de história, gente. O nosso amigo, o nosso amigo, o nosso amigo. Ah, eu esqueci. Tô aqui na página da porcaria e não tô vendo o nome do cara. Nosso amigo, lembrei. É, nosso amigo Spencer, né? Nosso amigo Spencer. Alguém está falando aí também? Não, não, estou falando do começo, quando ele vai falar com o professor no começo. Ele, inclusive, fala da guerra, do quanto ele ia se acovardar dos pensamentos do bebê sobre a guerra e tudo. É, o velho Spencer, exatamente. Nosso amigo Spencer, né? Tem uma hora que ele está tão incomodado com o sermão que o Spencer está dando nele, que ele começa a viajar. Boa pergunta, Gustavo. Já já eu falo. É... Uh, ele começa a viajar nos patos do lago do Central Park. Aquilo ali, gente, é muito sintomático. Vamos botar, então, na mente o seguinte. O Holden é uma pessoa que não está preparado para as mudanças. Ele não está se sentindo preparado. Por quê? Na concepção que ele construiu, mudar significa perder. Certo? Ele saiu da escola em que ele estudava com a Jane e ele nunca mais viu a Jane. E a Jane vira uma obsessão para ele. Ele tenta ligar para ela, ele fala que vai ligar para ela, tal. Tem uma hora que ele chega a ligar, a mãe atende e ele desliga. Certo? Por quê? É como se ele quisesse reatar algum nó, se ele quisesse recuperar uma situação que mudou, né? E ele tem boas lembranças da Jane. Talvez até aí, não só como um interesse como amigo, mas talvez como namorado. Fica sugerido que ele tem um interesse nela. Certo? Que ele poderia ter, mas nem ele sabe exatamente qual é esse interesse. É muito mais essa questão. Ele lembra, né, de uma forma carinhosa da Jane e ele queria voltar a vê-la. Porque essa foi uma outra coisa que mudou. Outra coisa que mudou foi que a pessoa favorita do mundo dele não está mais com ele. Certo? Então, e ele sabe, ele está mudando fisicamente, psicologicamente. Então, e ele está muito assustado, está muito perdido com todas essas mudanças. Né? Tem uma hora que ele fala que ele, em um ano ele tinha crescido 16 centímetros. Né? Então, quer dizer, tudo isso é assustador para ele. E quando ele começa a viajar nessa ideia dos patinhos, isso é muito foda, porque pelo seguinte, a primeira vez que eu fui a Nova York foi na época do meu intercâmbio, e aí era final do ano, então estava bem frio, tinha nevado e tudo, e o Central Park é cheio de lagos, e tem um laguinho particularmente, que é cheio de patinhos, aqueles patinhos verdes com cinza, aqueles patinhos diferentes, né? Que não é o patinho tradicional. E o lago estava congelado, gente. Certo? E estava uma manhã de sol, tinha nevado muito no dia anterior, mas estava uma manhã de sol, com o lago congelado, e os patinhos estavam todos em cima da água congelada, tomando sol. Todos lá paradinhos, quietinho. Uma das imagens mais que eu nunca esqueço na minha vida é essa. Eu sentei na beira do lago e fiquei lá vendo os patinhos tomar sol. Certo? Então, quando eu li o Apanhador Campo Centeio, que, né, o Holden vai falar também de uma outra lembrança da infância, que era ele e a família dele indo para o Central Park ver os patinhos. Então, e que também é uma coisa que não acontece mais. Então, isso é outra perda para ele. E aí ele começa a ficar obcecado com a ideia de o que acontece com os patinhos quando o lago está congelado. Será que eles voam para algum lugar? Será que eles guardam os patinhos em algum lugar? E ele vai começar a viajar nisso na hora que ele está falando com o Spencer. E depois, quando ele chega em Nova York, no táxi, ele vai começar a encher o saco do taxista em relação a isso. E o taxista vai falar: o que você está falando, seu doido? Mas o quê? Por que ele está nessa obsessão? Faz parte desse processo. Tipo assim,
Será que essa é outra coisa que eu vou perder? Até essa memória, eu vou perder? Ah, então, dentro dessa perspectiva do não conseguir, né, lidar com as coisas que estão acontecendo, com as mudanças que estão acontecendo. Por isso, gente, que ele quer ser o apanhador no campo de centeio. Porque o que acontece, né? Depois de tudo que ele vai passar lá, ele vai acabar falando para o tal do Morris, lá do lugar, do hotel que ele estava ficando, do apartamento que ele estava ficando. E o Morris pergunta se ele vai querer companhia, e aí ele manda a prostituta lá para ele. E é muito louco isso, né? Porque o Holden, ele deveria ser um sujeito, né, supostamente, nossa, adolescente não pode ver sei lá, né? Não pode ver nada que tu fala, não sei o quê. E, no entanto, para ele fora, longe dos pais, com uma prostituta para ele transar, e ele que vai querer conversar com ela. Ele vai pagar para conversar com ela. Certo? Então, você percebe que a situação ali, o buraco é muito mais embaixo. Sabe? Ele não tá bem. Ele não tá bem, certo? Ele tá se sentindo sozinho, tá se sentindo perdido, sabe? Ele não tá conseguindo confiar nas pessoas. E quando ele dá um voto de confiança nas pessoas, as pessoas vão dar palestras para ele, sermões nele, que é o que acontece com o Sr. Spencer. Por que ele vai no Sr. Spencer? Porque ele gostava do professor Spencer. E sabia que o Spencer gostava dele também. Apesar de ter bombado em tudo, né? Menos em inglês. E assim, o Holden, gente, ele tem toda a aptidão para ser um futuro intelectual. Toda hora ele fala de livros, os livros, né? Quando ele fala dos escritores que ele queria telefonar, bater um papo, tal, não sei o quê. Quer dizer, ele é um menino diferente. Só que ele tá um caco. Certo? Crescer está fazendo ele virar um caco, ele está totalmente perdido. Então, né, quer dizer, ele foi falar com o Spencer fez exatamente aquilo que ele não queria, né, ser irmão. Quando ele vai falar com o Spencer, é um pedido de ajuda. Só que o Spencer falou todas as coisas óbvias que todo mundo tinha falado para ele já. Então, quer dizer, certo? Aí você começa, mas o que ele esperava que o professor fizesse? Nem ele sabe, gente. Mas ele estava tentando. Se ele soubesse qual era o caminho, ele não estava perdido. Certo? E aí, ele vai ter essa questão com a prostituta, que vai ser aquela pessoa desconectada de qualquer coisa, de expectativa em relação a ele. Então, ele vai querer conversar. Certo? Ó, que legal, Gabriel, bacana. Sobre o negócio dos patinhos, eu tinha interpretado que os patinhos passaram por uma mudança gigante, como ele queria saber se alguém havia os amparado, se alguém havia se importado com isso, tipo uma analogia com ele. Maravilhoso. Bem, boa interpretação. Se pode considerar o Holden um misantropo. Misantropo, gente, é uma pessoa que não gosta das pessoas, tá certo? O Salinger, ele se tornou um misantropo com o passar do tempo, por tudo que aconteceu, a partir do apanhador do Campo Centeio. E essa misantropia, né, quando ele escreveu o Apanhador do Campo Centeio, ele ainda tinha esperanças e tudo mais, mas já era uma pessoa mais rabugenta, né, pela que a biografia dele conta. E você percebe que o Holden tem essa rabugice em relação às pessoas. Então tem um traço meio que autobiográfico ali. Mas não é que o Holden seja misantropo, porque ele acredita que é possível achar verdade e sinceridade. Mas ele acha que isso só acontece com algumas poucas pessoas. Certo? O misantropo, ele desacredita da humanidade como um todo. O Holden, ele não é misantropo, ele só está perdido. Certo? Os misantropos, eles geralmente não têm muita empatia. E no Holden sobra empatia. Essa hora que ele está vendo as freiras comendo o cafezinho pobre, é um momento que fica claro isso. Certo? Uma coisa que eu achei curiosa nele é que somente consegue se afeiçoar a pessoas e coisas que são passageiras na vida dele. Ah, exatamente. Tanto é que isso vai ser a discussão
da irmã com ele, né? Porque, assim, né, a grande questão, né, dessas idas e vindas, dessa busca do Holden, vai ter o seu clímax na hora em que, depois que ele tá, já o dinheiro dele está acabando, e aí ele resolve ir para casa. Só que ele sabia que naquela noite da semana, era a noite que os pais saíam para ir ao teatro, uma coisa assim. Então, quem ia estar em casa ia ser só a Phoebe, a irmãzinha mais nova. E aí, ele estava com saudade de ver a Phoebe, ele queria ver a Phoebe. E aí, ele entra em casa, os pais realmente tinham saído, e aí a irmã está no quarto, e ele entra no quarto, tal, não sei o quê. Aí ela, Ruden, o que você está fazendo aqui? Você tá... Nossa, meus pais querem matar você, né? Porque já tinha chegado a carta falando da expulsão dele do Colégio Pense, que ele tinha bombado em 4 matérias, menos em inglês. E ele falou, cara, eu quero te ver, tal, não sei o quê. E a Phoebe, né, que tem 11 anos de idade, criança ainda, vai ser super adulta naquele momento. Ela vai ser a adulta do diálogo, porque ela percebe que o irmão está completamente perdido. E aí eles começam a conversar, e aí a intenção dele não era continuar lá, ele ia ainda ir embora, voltar no dia seguinte, tal. Ele foi lá para ver a Phoebe. E aí a Phoebe, né, olhando, como é que você faz isso, Holden? Não sei o quê, papapá, não sei o quê, tá parecendo fulano de tal, todo mundo fica me falando isso, tá lá, tá lá, tá lá. E aí ela começa a questionar com ele. Holden, me fala 2 coisas que você gosta. Que bobagem é essa, tal, não sei o quê. Não, me fala 2 coisas que você gosta. E não vale falar que você gosta de mim. Fala 2 coisas que você gosta. E aí ele vai falar exatamente 2 coisas completamente passageiras. Ou que não tem exatamente um significado no dia a dia dele. Ele vai falar das 2 freiras, que ele tinha tomado café da manhã e conversou sobre Shakespeare, se não me engano. Certo? E do James Castle, que tinha sido um colega dele no colégio anterior, e esse colega, que nem era amigo dele, se matou. Então, ele não conseguia escalar para a Phoebe ali nem 2 coisas que ele realmente gostasse, assim, tipo assim, né? Tá, você quer ser o que na vida? Para onde você quer ir? Olha essa sensação de estar perdido pela qual tantos adolescentes passam, né? Essa necessidade de ter que ter um caminho, né? E o quanto é angustiante essa opressão de todo mundo, principalmente de você mesmo, para que você ache o seu caminho. Então ele não consegue nem dizer do que ele gosta. E aí a Phoebe fala, mas não é possível, né? E ela continua falando, o que você quer fazer, Holden? O que você quer? E o Holden, eu não sei, mas o que você quer ser, Holden? O que você quer ser? E aí ele se exalta. Você quer saber? Eu quero ser o apanhador no campo de centeio. E aí ele joga a ideia, né? De um... Imagina, ele fala, imagina que tem um campo de centeio. Centeio é tipo cevada, soja, né? Um campo de centeio enorme, lindo, tal. E que várias crianças estão brincando, correndo no meio do campo de centeio. Só que como o centeio, né, tampa praticamente elas não sabem que ali no fim daquele campo de centeio tem um abismo, tem um precipício. Eu quero ficar entre o fim do campo de centeio e o precipício para poder segurar, apanhar essas crianças que estiverem correndo para o abismo. O que é o abismo? Crescer. Mudar. Crescer é cair no abismo sem saber o que vai acontecer. E o Holden está na beira desse abismo com muita dificuldade. Então, ele quer conservar tudo aquilo que ele acha que seja puro, bonito, verdadeiro, e que ele vê nas crianças. E que elas não tenham, como ele, que pular num abismo sem saber que está pulando nesse abismo, sem saber o que vai acontecer. Certo? Aí você fala, carai. Ai, Raul. Gente, esse discurso esse discurso é difícil você
identificar com Holden porque ele vem de família rica. Isso é um discurso do século XXI, gente. Zé. Ali ele não está representando rico nem pobre, ele está representando a dor do crescimento. A gente tem que tomar muito cuidado com os discursos do século XXI, eles são super necessários para aumentar a representatividade, para garantia de muitos direitos, para ter um olhar mais crítico socialmente, só que tem coisas que não são políticas, tem coisas que são reflexões existenciais. E aí a gente quer politizar até isso, certo? Eu acho esse comentário, sinceramente, Gustavo, assim, esse comentário que você leu aí, né, eu acho ridículo. Tem nada a ver. Para mim, isso é não entender o livro. Tá bom? Gente, tô indo, tá bom? Próxima aula, provinha. Ihu! Tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Até daqui a pouco, gente. Tchau, Raul.